Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Pérolas aos Poucos. Deus é ateu? Olá pessoal, fazia tempo que eu não gravava um Pérolas aos Poucos. É claro, o nome, além de ser Pérolas, é aos poucos, ou seja, a poucas pessoas. E também, se colocarmos a vírgula, é aos poucos, né? Uma locução adverbial. Aos poucos, de vez em quando, aos pouquinhos, né? Mas se tirarmos a vírgula, bom, isso não é uma lição de gramática nem nada, não é o interesse. Então eu estou fazendo esse episódio hoje porque eu tenho umas coisas a dizer interessantes, umas pérolas, provavelmente uma, dedicada exclusivamente ao cristão, ao religioso cristão que se diz discípulo de Cristo, né? É totalmente improvisado, obviamente, o que eu vou dizer, mas eu gostaria que você perdoasse Adolf Hitler, perdoasse não, amasse Adolf Hitler, amasse o Fernandinho Menabar, amasse o presidente Lula, amasse o ex-presidente Bolsonaro. Gostaria que você amasse os assassinos em série. Gostaria que você amasse e perdoasse todos. Por quê? Porque se você se diz cristão e não fizer isso, você não é cristão. E além de não ser cristão, você é hipócrita. Você tem medo de Deus e puxa saco de Deus, porque você tem medo de ir para o inferno. Então, além de você não acreditar, não amar a Deus, porque você acredita que um cara que é a máxima inteligência, não existe nem a palavra máxima é mínima para definir o Criador de todas as coisas. Mas se você frequenta a igreja e fica aí rezando terço ou repetindo palavras em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, está amarrado, esse tipo de coisa, você não acredita em Deus, né? E se você não perdoar, não amar o teu inimigo, também não, você também não ama Deus, você tem medo de Deus, você tem... E além de tudo é um hipócrita, medroso e puxa-saco, você não tem fé. Porque se você é cristão, se você tiver outra religião, é outro problema, outra questão que discutiremos em outro episódio. Mas nesse caso específico do cristianismo, logo no primeiro capítulo de Gênesis, lá no primeiro livro de Gênesis, já no primeiro capítulo, se eu não me engano, já no terceiro capítulo do primeiro livro, já está escrito: então Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Homem e mulher os criou. Apenas este versículo já é motivo e tema para discussões anti-hipocrisia infinitas. Explico. Primeiro que Deus não é homem e Deus também não é mulher. Porque diz: e Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Homem e mulher os criou.
Ou seja, Deus é homem e mulher. E digo mais, Deus é além de homem e mulher. Homem e mulher é aquilo que a nossa mente pueril, menor, muito menor do que um átomo no universo, não é capaz de entender. Entende só que existe homem, mulher, certo e errado, bem e mal, ir para cima e para baixo, para dentro e para fora. O homem só entende isso, só entende a dicotomia. Enfim, não quero me alongar muito. Tudo bem. O outro tema importantíssimo da hipocrisia é que neste verso de Gênesis está escrito: Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Ele não disse: eu criei alguns homens e algumas mulheres à minha imagem e semelhança. Ele criou todos. Então, Calígula, Hitler, João de Deus, São Francisco, eu, você, Joana d'Arc, Dilma Rousseff, sei lá, a Rainha Elizabeth, qualquer homem e qualquer mulher é imagem e semelhança de Deus. Mesmo no momento em que eles estão fazendo aquilo que o ser humano, nesta fase da eternidade, é capaz de perceber. Por exemplo, se você ler e estudar, repito, sempre se você for cristão, ou se diz cristão, por que Deus matou 2.000 crianças abaixo dos 2 anos de idade só para que Jesus Cristo não morresse? Quem faz isso? Um homem. Tem homem que faz isso. Aliás, está cheio de assassinos em série, genocidas, os próprios americanos, que no dinheiro está escrito "In God we trust", acreditamos em Deus. Jogam bomba atômica em cima de 500.000 japonesinhos, japonesão, velhinho e tudo. Esses caras aí dizem que acreditam em Deus. Beleza? Eles são imagem e semelhança de Deus. Um tsunami, terremoto, vulcão, explosões, enchentes que matam e destroem pessoas. Então, se você for cristão de verdade, para de ser hipócrita. Ou admita que você não é cristão, cara, que você tem medo de Deus e você fica puxando o saco dele, repetindo mantras, morrendo de medo de ir para o inferno. Então, já demonstrando, repito mais uma vez, que você não acredita que Deus é maior do que você. Você acredita que Deus é pior do que Hitler. Porque o Hitler não pegava a pessoa e ficava espetando e botando fogo na pessoa para sempre, sem deixar ela morrer. Não, ele matava, câmara de gás, ou então fuzilamento. Mas o Deus que você diz que acredita, ele vai pegar a pessoa que ele mesmo criou e que você, puxando o saco, fala que é amor humano, né? Injustiça humana. Esse cara que você diz que acredita, ele vai colocar uma pessoa que ele fez viva, sofrer que nem um desgraçado para sempre, vivo. E não é por um ano, nem por um mês, nem por 10 anos. Não, é para sempre. O cara não vai morrer, ele vai passar a eternidade se fudendo. Então, esta é a pérola de hoje. Não se esqueçam. Ama o teu próximo, se você for cristão. Por quê? Porque o primeiro mandamento de Cristo é: ama o teu Criador acima de todas as coisas, com todo o teu coração, com toda a tua força, com toda a tua alma e com toda a tua inteligência. E ama o teu próximo como você ama a si mesmo. Ponto. Faça isso e você já está fazendo o teu papel. Onde?
o teu papel no plano dele, porque o Criador, ficou escuro aqui, o Criador tem um plano só para ele. Ele não tem um plano só para a gente, ele tem um plano para ele. E engraçado, a luz ficou escura e voltou, ó, que barato. O que será, hein? Bom, independente, o importante são as palavras, né? Porque muita gente que me escuta no YouTube é cego mesmo, não enxerga, por isso que eu ponho as legendas, porque tem muita gente que Deus criou surdo, né? Que Deus criou cego, surdo, anão, sem braço, gêmeos siameses. Esse Deus criou, não foi? Deus criou Satanás. Então não adianta você vir com blá blá blá, que você é bonzinho, que vai na igreja, fica puxando o saco do padre ou do pastor ou qualquer coisa, porque é hipocrisia. Estou falando sério. Deus é ateu, ele não acredita em Deus. É só você ler o Evangelho, carta de Paulo, esse sim, botava fé. Ele escreveu aos Hebreus no capítulo 6, versículo 13, que Deus não acredita em Deus porque não há ninguém acima dele. Ele não jura por Deus, Deus não é capaz de jurar por Deus porque não tem ninguém acima dele para quem jurar. Então Deus é ateu, Deus não acredita em Deus, é claro, porque não tem Deus. Para ele não, porque ele é Deus. Agora eu acredito. Mas é que eu não acredito, eu não sou crente. Crente é um inocente, um ingênuo, um cara que é crente. O cara, coitado, ele é um crente, é um crédulo. Então, o que a maioria das pessoas, a imensa maioria das pessoas, e aí já falo de todas as religiões, elas são crédulas, elas não têm fé, não têm amor, não têm confiança na eternidade. Principalmente os cristãos, que dizem que amam Cristo e tudo mais, não ama nada, e nem confia. E porque o reino desse Criador fantástico que criou o DNA, criou o código genético, impressão digital, sangue, lágrima, sorriso, ódio, paranoia, esquizofrenia, Deus criou tudo isso aí. Quem criou isso aí? Né? Como Lavoisier dizia, né? Que nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então é engraçado, a primeira vez que está acontecendo isso, esse celular é novo, a luz vai e volta. Eu espero que na edição não fique assim, mas não tem importância, o importante é o papo. Então ama o teu próximo, viu, cara? Ama o Lula, ama o Bolsonaro, ama o Hitler, ama e perdoa. Porque se você se diz cristão e leu a carta que o João, outro louco, aliás a palavra eu inventei, lúcido, que é uma mistura de lucidez e loucura, que era Jesus também, era lúcido, né? Por isso que ele foi condenado à morte, porque parecia loucura tudo que ele dizia, mas era de uma lucidez inominável. Enfim, o próprio João escreveu: porra, se você não é capaz de amar o teu próximo que você enxerga, que hipocrisia é essa que você fala que ama um Deus que você não vê? Você não consegue amar quem você vê. E quando você olha um ser humano, seja ele qual for, Fernandinho Beiramar, sei lá, Pablo Escobar, até o José Sarney, você está olhando a imagem e a semelhança de Deus. Uma prostituta, um drogado. Então, se você não amar essa pessoa, você não é cristão, não. Pode ir para a igreja, pode ficar para jejuar, pode ficar em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Está repreendido, está repreendido, está repreendido. Pode também ficar as nossas santas chagas, as nossas santas chagas, as nossas santas chagas. Pode ficar repetindo tudo isso aí que você quiser. E também tem um mais legal, não vai fazer a menor diferença, porque o cara é tão gigantesco que ele fez isso aí até de propósito, para escolher os pouquinhos. Aí é o plano dele, para ele
porque você vê que esses pastores, esses gurus, eles vivem falando do plano de Deus para os homens, mas eles não sabem o plano de Deus para o próprio Deus. Deus tem um plano para ele. O Deus é o quê? É um retardado que é servo, um escravo teu, que você não dá nada para ele, você só fica pedindo, pede isso, me dê isso, me dê isso, me dê isso, me dê isso, me ajuda. Então ele não é teu Deus, ele é teu servo, né? Quem tem que servir somos nós. Esse é o objetivo, não só nosso, da árvore, hein? A árvore que é parada, ela serve, ela é uma servidora, né? Ela recebe, né, o oxigênio, a luz, e num processo maravilhoso que a ciência diz que compreende, mas não compreende não, ela transforma tudo isso, toda essa energia em vida, servindo toda a vida terrestre. Então é isso. Então, se você não amar o Bolsonaro e o Lula, só para dar um exemplo político assim, banal, da mesma maneira, e depois vai na igrejinha, ou vai tomar um passe no terreiro, ou vai fazer sei lá o que for, você é um baita de mentiroso, hipócrita, porque você não acredita em Deus. Porque você não acredita no primeiro capítulo, quando ele diz que criou o homem e a mulher a sua imagem e semelhança. Então, se você não ama o travesti, o homossexual, o gay, o assassino, se você não ama todo mundo, todo gênero humano, do mesmo jeito, não vem com papo que você não ama Deus, porque pelo menos você não acredita. Porque ele não falou, e não está escrito, repito. E Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Homem e mulher os criou. Vai lá, pode ler, capítulo 3, livro 1, Gênesis, a Gênesis de tudo. É claro que Deus é o maior poeta, escritor, tanto que o nome dele é Verbo, né? No princípio era o Verbo. Então, dá para conversar muito, mas eu queria que as pérolas, além de serem a poucas pessoas, e além de ser aos poucos, né, ela fosse um pouco pequena. É uma brincadeira que eu gosto de fazer com as palavras. Então, quando você despertar de manhã, não use o verbo acordar. Use a locução verbal acordar, separado, dar cor à vida, porque os teus olhos são a luz do teu corpo e é a luz que dá cor. E o assunto é muito longo, então esse vai ser, eu vou editar, obviamente, principalmente porque eu não entendi porque que deu uma apagadinha e depois uma acendeu e tal. Eu tirei uma selfie, eu fui lá no futuro e tirei uma selfie e mandei estampar na minha camiseta. É óbvio que isso é uma mentira, mas é uma mentira verdadeira. A selfie do futuro, essa aqui, ó. É verdade, é uma selfie que eu tirei no futuro, bem próximo. Eu não quero nenhuma desculpa pelas minhas brincadeiras, porque eu faço com amor, bom humor, buscando desiludir você, porque não tem nada mais, para mim, né, mais cansativo do que ser iludido, e nada mais satisfatório do que se desiludir, parar de ser iludido. Falou? Um beijo com amor para você, seja homem, seja mulher, seja assassino, seja hipócrita, como quase todo mundo, né? Quase todo mundo é hipócrita, vaidoso e puxa-saco. Então, termina assim, com um beijo telepático, porque a telepatia é bem melhor
do que a tecnologia, viu? A telepatia é bem mais rápida que o WhatsApp e muito mais profundo. A telepatia transmite não só emojis e meme e palavras, a telepatia consegue transmitir odor, emoção, tesão, raiva, ódio. Então, um beijo telepático e até o próximo episódio de Pérolas aos Poucos. Um beijo telepático.